Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o papel das emoções na educação, mas sob o ponto de vista dessa nova disciplina que é a neuroeducação. A gente sabe hoje que o aprendizado ele tem como substrato fisiológico a neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se reestruturar, de formar novas conexões nervosas, de se modificar. E isso a partir da experiência, a partir da estimulação ou até mesmo a partir de lesão do tecido nervoso. A gente sabe também que alguns eventos, quando eles vêm acompanhado de uma forte emoção, seja positiva ou negativa, a gente tende a não esquecer esses eventos. Por exemplo, um acidente, um trauma que a pessoa viva, ela vai tender a se lembrar para sempre e com detalhes, tipo a hora, a roupa que você estava vestindo, com quem você estava e pequenos detalhes que às vezes a gente até se surpreende. Ou por outro lado também, quando é um evento agradável, positivo, como por exemplo, não sei, conseguir seu primeiro emprego, passar num concurso que você já estava querendo, estudando muito para isso, e quando você consegue, você assimila aquele momento, aquela experiência com detalhes também bastante requintados. Ou seja, as emoções, elas têm hoje comprovadamente um papel na consolidação das experiências e assim também é para o aprendizado. Se você está aprendendo algo e esse algo vem acompanhado de uma experiência positiva, agradável, você tende a aprender de forma mais eficaz, a consolidar aquela experiência, aquele aprendizado de uma forma mais eficaz. A gente deveria então utilizar esse recurso que são as emoções como um auxiliar nos processos de ensino-aprendizagem. De que forma que isso pode ser feito? Existem duas maneiras. A primeira é ligar o conteúdo a uma experiência agradável. E aí temos aí vários recursos tecnológicos ou não, que são utilizados para tornar a disciplina mais interessante, a comunicação mais eficaz, enfim, para despertar a atenção e interesse da criança. Só que tem uma questão, não basta tornar a disciplina mais atraente. Essa emoção, ela tem também que estar circulando no ambiente de atuação, no ambiente de ensino e aprendizagem. Ou seja, a emoção, ela deve ser também utilizada como um motor da própria comunicação entre o educador e o educando. Isso me faz lembrar uma historinha que eu vou contar aqui para vocês. Durante uma aula, eu estava conversando com um aluno que é educador, professor de biologia, e ele me falou assim: Doris, mas é muito difícil alguém se interessar por uma aula de biologia às 7 horas da manhã. E aí eu fiquei pensando, eu chamei ele no canto, vem cá, vamos pensar junto sobre essa questão? E aí o fato é o seguinte, que aquilo que vai fazer você se conectar com o educador não é a disciplina. Não está naquilo, no conteúdo exatamente que o professor vai transmitir, porque a criança ou o adolescente, ele vai para a escola e já sabe, hoje tem aula de biologia, vamos aprender o que? Citologia, genética, ele sabe mais ou menos o que virá aí pela frente, ele tem noção. Então, a questão é que o aluno, ele deve se conectar com o conteúdo, sim, mas é principalmente a conexão que se estabelece entre o educando e o educador que vai fazer o quê? Criar uma ligação forte de cunho positivo que vai facilitar o aprendizado e gerar o interesse daquela criança ou daquele adolescente em aprender a disciplina daquela pessoa com quem ele está conectado e com quem ele gosta
de estabelecer essa conexão. Então é importante que as emoções, elas façam parte sim do que será ensinado, mas também tem que fazer parte do como será ensinado. E aí entra uma outra questão, que é o fato de que nós somos produtos de uma tradição cartesiana fragmentada, onde deu-se muita importância à parte racional do aluno, onde o professor ele foi formado para focar no intelecto do aluno, no seu poder de raciocínio, no seu poder de lógica. E o que acontece? O próprio professor também, que foi formado nessa tradição cartesiana, ele tende a focar na sua comunicação verbal. Só que todo enunciado tem um significado, mas também tem um significante. Assim também como a nossa comunicação verbal tem ou deveria vir acompanhada de uma comunicação não verbal que fosse ajustada a essa comunicação verbal, que formasse um todo coerente, um todo harmonioso, que vai favorecer o quê? A sua presença em sala de aula. E é essa presença, porque o professor, ele é também um performer, como um ator. E é essa presença que vai abrir ali o terreno para que essa relação entre o educando e o educador, ela se estabeleça de uma forma verdadeira, de uma forma única, de uma forma gostosa e prazerosa. E cujo resultado vai ser o quê? O interesse genuíno, natural, espontâneo daquela criança sobre aquela disciplina. A criança vai estar esperando o professor chegar. Ela não vai esperar a matéria ser dada. E isso faz toda a diferença. Gente, eu sou uma negação em matemática. Sou péssima, péssima, péssima. Eu acho que eu tenho até descalculia. Agora, eu sou fera. Bom, agora não tanto mais, mas na época lá do meu pré-vestibular, ainda era pré-vestibular, eu era craque em geometria. Mas eu tinha um professor, que eu nunca vou esquecer, o professor Dionísio. O Dionísio, ele pegava uma régua, por exemplo, daquelas de 20 centímetros e falava assim: eu vou desenhar aqui neste quadro uma circunferência com um raio de 20 centímetros. Olha, a criançada ficava, né? A garotada ficava assim, E o cara ia lá, fazia. Era uma habilidade que ele tinha e ele usava essa habilidade para favorecer essa relação com a gente. E a gente ficava assim, uau, Dionísio, que isso? Era um senhor já com o cabelinho todo branco. E aquilo encantava a gente. E aquilo fazia. E de uma forma extremamente natural, eu gostava das aulas do Dionísio. E eu acabava aprendendo geometria, como eu nunca aprendi outra coisa na matemática. Mas enfim, então vamos voltar aqui. Então é necessário que a gente faça uma espécie de treinamento para desenvolver essa competência não verbal, essa comunicação não verbal, que se ajuste àquilo que a gente vai dizer. É claro que isso não se dá de uma hora para outra. A gente tem nossos condicionamentos, a gente é um produto cultural, social, biológico, de modelos familiares e que estão ali enraizados. Então, não é da noite para o dia que você vai desenvolver isso. Mas é possível? Sim, é possível. E se você me perguntar como, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou dizer: faça teatro. Eu já tinha falado que o professor, ele é um performer, ele é uma pessoa, um profissional que tem algo para comunicar, mas gostaria que essa comunicação fosse eficaz. Um evento que traga algo a mais para aquela relação, para aquela criança, para aquele adolescente. E um evento que traga, sobretudo, prazer de dizer cada palavra em sala de aula. Assim como um ator faz de cada palavra, cada diálogo, cada gesto, algo de extremo, extremo prazer. Isso define a presença cênica, você estar inteiro com prazer, com paixão.
e desejando estabelecer essa relação. Então não basta fazer do conteúdo algo interessante a partir de tecnologias e de, enfim, de brincadeiras, mas também trazer esse afeto, trazer essa emoção de valência positiva para a sua relação. Então a minha solução, se perguntar para mim, eu digo que é: faça teatro, porque o teatro é um instrumento que unifica todas as suas potencialidades. Ao contrário do que muita gente pensa, o ator não é uma pessoa que mente, que sabe mentir. Pelo contrário, o ator é aquele que está inteiro, verdadeiro, segundo por segundo, durante a sua atuação. E é isso que faz construir a presença cênica. E essa presença que funciona como um elan que vai captar a atenção da sua plateia e levar essa plateia para o seu mundo mágico, para a sua segunda realidade, para aquela realidade paralela que é o teatro. Então, faça da sua presença uma presença cênica, faça da sua aula uma performance. Vai por mim, faça teatro.